ali ele estaria presente. Porque muitos chamados, mas poucos escolhidos. Os homens amam mais as coisas do pecado, das trevas, do que a própria palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 3. E o versículo 20 e 21. Pode ler isso aqui. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aquele que faz e fala a verdade vem para a luz. Aquele que quer ter Jesus no coração, quer ter a salvação, tem Jesus no coração. Se não tem Jesus Cristo no coração, não tem a salvação. Essa é as escrituras sagradas. Não adianta ser religioso, não adianta ir para a missa, não adianta subir escada de joelho. É tudo em vão, é sacrifício de tolo, se não obedecer à escritura. Livro de Eclesiastes. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 5. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, e o versículo 1. Guardai o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que fazem mal. Eles não sabem que estão fazendo sacrifício de tolo. Por quê? Porque estão cegos por Satanás. O príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, aqueles que não querem acreditar na verdade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 4. Pode ler isso aqui. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então vemos aqui claramente que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Por que estão cegos? Porque eles não querem acreditar na verdade. Eles não querem receber a verdade em si. Então é por isso que o inimigo, ele cegou o entendimento deles. Porque eles não querem. Porque Jesus Cristo está curando, libertando as vidas, mas muitos não querem enxergar isto. Então o diabo aproveita e cega. Traz a cegueira espiritual. E o diabo ainda usa alguns profetas nesta terra. Alguns profetas, apóstolos fraudulentos, falsos apóstolos, para trazer um falso evangelho. Evangelho que só fala de coisas, mas não fala da coisa principal, que é o arrependimento. São apenas falsos apóstolos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro de justiça. Da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então existe ministros de Deus e ministros do diabo. Que aqueles que só pregam para ganhar dinheiro, aqueles que só pregam por causa de dinheiro, são mercenários, são fraudulentos, são falsos apóstolos. É isso que a Escritura diz. Capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 17. Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Muitos falsificam a palavra de Deus para poder arrecadar dinheiro e não pregar a verdade. São mercenários. Nós, como servos de Deus, temos que obedecer a Bíblia e parecer com o modelo da igreja primitiva, né? Buscando ao Senhor, não olhando nem para a esquerda e nem para a direita, mas olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, aleluia, e o versículo 2. Hebreus capítulo 12 e versículo 2. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém. Autor e consumador da fé. Olha, meus queridos irmãos e irmãs que estão presentes, vocês que estão me ouvindo, estão ouvindo, não a mim, mas estão ouvindo a palavra de Deus. Veja que eu estou citando a Bíblia, falando da Bíblia. E agora eu vou abrir a oportunidade para vocês fazer perguntas. Dá mais um espaço. Perguntas
Vocês podem fazer perguntas, estarei respondendo de acordo com a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Você pergunta e a própria Bíblia te responderá. Aleluia. Não eu, porque nada eu sou, mas isso não significa que Deus não possa usar a minha fraca pessoa. Segundo a Coríntios, capítulo 8, ou capítulo 4, segundo Coríntios, versículo 8. Diz assim, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a excelência do poder não é minha, é de Deus. Amém? Amém. Glória. Espero que Jesus seja louvado na tua vida, na minha vida. Deus abençoe a sua família, a tua casa. Deus abençoe toda a sua parentela. Nesse momento eu abro a oportunidade. Agora é a hora de vocês dialogar, de falar, expressar o que vocês estão sentindo. Vocês podem, eu abro a oportunidade. Eu sei que muitas denominações não abrem oportunidade para o povo perguntar. Seja em poucas pessoas, seja em muitas pessoas, eu abro a oportunidade para o povo perguntar. Estarei respondendo de acordo com as Escrituras. Alguém de vós tem alguma dúvida? Porque a Bíblia diz que devemos se apiedar-vos daqueles que estão duvidosos. Judas capítulo 1 e o versículo 21 diz assim, versículo 22: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Tem alguns que andam duvidosos aí. Agora vem você também quer replicar tudo que eu falei aqui. Muitas pessoas falam, mas não mostram na Bíblia. Tem alguém, tem alguma dúvida para insinuar, perguntar? Todo mundo está sanado. Olha, se você tem algo a falar contra mim ou contra o sermão, a exposição que você ouviu agora, fale agora. Se você não aceita o que eu falei, fale também. Porque o que eu falei foi na Bíblia. Eu citei alguns versículos sobre alguns temas para que você possa despertar e possa fazer alguma pergunta. E aí sim, eu vou citar a Bíblia mesmo para poder mostrar o que é Bíblia. Tem alguém? Está com alguma dúvida? Tudo que eu falei? Não tem? Deus abençoe a todos. Mas se tiver, não se envergonhe. Pode levantar a mão e pode perguntar. Sim, agora eu pergunto. Pode perguntar. Rapaz, o que você tem a dizer sobre esses crentes que... Vamos supor, tem uma pessoa ali que reza, aí fica doente, aí a pessoa é crente, vai pra igreja todo dia. Vamos supor que seja uma mulher, vai pra igreja todo dia, sai, preta. Eu sou crente, sirvo a Deus. Aí quando fica doente, ai meu Deus do céu, vou já naquela rezadinha que manda rezar em mim. Eu mesmo conheço crente assim, eu faço é conhecer. Cristãos que vão para os rezadores, macumbeiros, estão sendo induzidos por espíritos de demônios. A Bíblia que diz, espírito de feitiçaria, que é espírito demoníaco. Vamos ler na Bíblia. Vamos ler na Escritura, em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 28, e o versículo 7. A Bíblia vai dizer que existe espírito de feitiçaria, que é um demônio. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: busca-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria ou de feiticeira. Espírito de feiticeira. É um espírito de demônio. A pergunta do irmão foi esta. Uma pessoa que diz que é crente, diz que aceitou Jesus e é convertida. Quando está doente, ela corre para uma rezadora. Correr para a rezadora é correr para uma feiticeira. Correr para uma feiticeira é correr para quem tem um espírito de demônio. E o que a Bíblia diz quando a pessoa está enferma? Vamos ler em livro de Tiago, principalmente os cristãos. Livro de Tiago, capítulo 5. Capítulo 5 e o versículo 14 diz assim: Está
está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. A Bíblia diz, se tem algum cristão que está doente, não pode ir para a feiticeira ou para a rezadouro. Tem que chamar o presbítero da igreja e orando em nome de Jesus Cristo, e não rezando. Sim, senhor. É a Bíblia que diz. Essa é a resposta. A Bíblia diz que deve chamar um servo de Deus, uma serva de Deus, e orando em nome do Senhor, e não em reza, porque a reza é condenada na Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então não é certo um servo de Deus dizer que é servo de Deus e ir atrás das obras das trevas e não procurar um servo de Deus. Porque quem é servo de Deus procura a luz e não procura as trevas. Capítulo 2 a Coríntios, capítulo 6 e o versículo 14. E não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem as trevas com a luz? Então não há comunhão do servo de Deus para ir atrás de um feiticeiro. Aí, eu um dia conversando... Outra pergunta. Não é pergunta não. Agora é... Aí um dia eu conversando com essa tal pessoa, aí ela disse, não, Deus dá um dom para cada pessoa. A minha pastora, eu sei lá, foi um pastor, aí tudo que eu quero, sabe? Eu vou perguntar a minha pastora e ela disse que essas pessoas que rezam, foi um dom que Deus deu. Não, isso é de Deus, isso não, é do diabo. Ela, sabe por quê? Não, é de Deus. Aí isso. Com raiva de mim. Pois é, essa pessoa disse que os feiticeiros têm um dom que Deus dá. E Tipo. foi uma pessoa religiosa que disse isso. Foi não, foi uma crente também. Pois é, religiosa, foi uma crente que disse isso. Sabe por que sim? Medo de falar a verdade na cara e dizer que tem demônio e espírito de feitiçaria. Eu falo na cara do feiticeiro, porque eu falo de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. E dizer que os feiticeiros são dom de Deus, ali são um espírito imundo, que dá adivinhação, revelações, é um espírito de adivinhação, que deve ser expulso em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo 17, diz assim, começando no versículo 15. E depois que foi batizada, vamos ao versículo 16, capítulo 16, versículo 16 de Atos dos Apóstolos. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam ao caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Então é um espírito de demônio que dá as revelações a muitas pessoas. É um espírito de adivinhação que deve ser expulso em nome de Jesus. E não é dom de Deus, é um demônio. Amém, glória a Deus. Alguma outra pergunta? Alguma pessoa quer perguntar? Pode perguntar alguma coisa. Alguma dúvida? Vê se vocês têm alguma dúvida. Acredito que na próxima exposição vocês vão trazer dúvida. Pode trazer. Coloque na mira da palavra de Deus, que é a verdade. E é pela Escritura que sabemos que devemos fazer ou deixamos de fazer. Porque ela é a lâmpada para nós andar nessa escuridão do mundo do pecado. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Diz assim. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então a Escritura nos ilumina e nos mostra onde tem um tropeço, o que é errado, o que é certo. É pela Escritura e por ela que nós chegamos mais perto de Deus, lendo o texto em seu contexto, no seu tempo e na sua própria estação da própria Escritura, certo? Que Deus abençoe a todos. Amém. Depois da exposição, eu estarei aqui. Se tiver alguma dúvida, também eu ainda falo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu respondo de acordo com a Escritura. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. E até a próxima exposição da Bíblia. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.